Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Casamento Raiz. É uma alegria muito grande tê-los conosco em mais uma aula que será edificante para todas as nossas vidas. O tema de hoje é dominando as emoções para evitar conflitos no casamento. Você sabia que a grande causa das brigas, dos conflitos dentro do casamento são decorrentes da falta de controle das nossas emoções? Você sabia que 75% das brigas dentro do lar poderiam ser evitadas se um dos cônjuges soubesse como controlar os impulsos das suas emoções? Na aula de hoje, nós estaremos falando a respeito de como as emoções elas surgem, quais são os seus principais gatilhos e quais as melhores estratégias de você controlar e dominar suas emoções, como raiva, frustração, indignação, todos aqueles sentimentos de tristeza que vêm dentro da gente e que nos impulsiona a brigar, a discutir, a revidar, a nos vingar do cônjuge no momento em que a gente se sente afetado por esse tipo de emoções. Na segunda parte da nossa aula, eu montei um plano estratégico, uma atividade prática para que você venha exercitar, para que você desenvolva capacidades pessoais e intrapsíquicas que te possibilitem dominar as emoções, identificando-as, monitorando-as e controlando-as, para que você não seja aquela pessoa explosiva e intempestiva que sempre causa brigas no seu relacionamento. Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu queria convidar você a, junto comigo, orar, pedindo a Deus que esteja presente nesse encontro, para que Ele não apenas nos ilumine, nos direcione, mas também Ele nos capacite, porque devemos reconhecer, controlar as emoções não é uma tarefa tão simples assim. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Santo Deus, eterno, bondoso e glorioso Pai, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que entramos em Tua presença em oração e pedimos a Tua ajuda, meu Deus, nessa aula, para que não só venhamos transmitir conhecimentos vindo dos céus, mas também que o Espírito Santo desenvolva dentro de cada um de nós, cada um dos alunos, a capacidade, a habilidade pessoal para controlar as suas emoções. Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Deus, através desses ensinamentos, fazer com que seja extirpada do relacionamento conjugal de cada aluno que nos assiste as brigas, os conflitos, as discussões e todo o sentimento beligerante que torna o casamento insustentável. Meu Pai, que a Tua paz reine profundamente dentro dos nossos corações para que tenhamos um relacionamento conjugal feliz, abençoado e duradouro, debaixo da Tua bênção em nossas vidas. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, eu creio que a direção do nosso Deus estará nos guiando nessa aula e nos capacitando para que, colocando em prática, tenhamos frutos excelentes no nosso casamento. Lembrando a você que conhecimento sem prática não funciona, não tem efeito. O conhecimento, ele se transforma em sabedoria quando nós somos capazes de pô-los em prática efetivamente na nossa vida cotidiana, tá bom? Eu queria começar dizendo para você o seguinte: todo ser humano, ele é motivado por um dispositivo mental que serve para dois propósitos. Em primeiro lugar, para nossa autodefesa e proteção. E, em segundo lugar, para dar tônus, para dar cor, para dar brilho à nossa vida. Eu me refiro às emoções. As emoções, elas são, melhor dizendo, dispositivos mentais, fazem parte de todo o aparato cognitivo dos seres humanos. As emoções,
fazem com que nossa vida ela tenha mais cor, a nossa vida tenha mais brilho, ela faça com que nós sintamos dia após dia o bem-estar, aquela sensação boa, gostosa, de que viver vale a pena. As emoções são responsáveis por essa sensação. Elas são responsáveis por resgatar ou disparar sentimentos positivos dentro do nosso ambiente intrapsíquico, na nossa mente. As emoções fazem com que o nascimento de um filho, a conclusão de uma graduação, a admissão num novo trabalho, a promoção profissional, sejam eventos que nos trazem alegria profunda e um bem-estar incomparável. Na verdade, é impossível viver uma vida de qualidade e abundante sem a presença das emoções. No entanto, estou me referindo exclusivamente às emoções positivas, porque também temos as emoções negativas. Essas emoções negativas, elas têm a tendência e o objetivo, a função principal de nos resguardar, de servir como mecanismo de autodefesa, um mecanismo de sobrevivência nesse mundo hostil. Isso é uma herança dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, da Idade da Pedra, dos primórdios da humanidade. Foram elas que tornaram possível a preservação da espécie humana. Por quê? O medo, a raiva, o terror, o espanto, são emoções universais. São sentimentos compartilhados por toda a espécie. E eles são responsáveis pela manutenção, da preservação da espécie humana. Quando nós percebemos uma situação que tem um potencial de nos causar algum tipo de dano, imediatamente é acionado involuntariamente um mecanismo emocional de medo. Ou seja, é como se um alerta fosse disparado dentro de nós. Vou dar exemplos aqui. A presença de um animal feroz, um leão, um urso, um perigo iminente, faz com que nossas emoções nos avise e prepare todo o nosso organismo ou para fugir, ou para reagir, ou para nos paralisar. Essa é a função negativa que eu me refiro das emoções para nos manter vivos diante dos perigos constantes que a vida nos impõe todos os dias. O próprio Senhor Jesus, certa vez, ele disse que nós somos entregues à morte todos os dias. Ou seja, ele aponta os perigos existentes na vida de todo ser humano presentes no dia a dia. E as emoções fazem parte desse mecanismo complexo de defesa que começa no nosso intrapsíquico, na nossa mente, aciona todo o nosso organismo e faz com que reações involuntárias elas passem a operar dentro de nós para nos defender de um possível ataque, de uma possível ameaça ou da iminência de morte. No entanto, o ser humano foi evoluindo e se civilizando, mas nós não perdemos totalmente essas características instintuais. Quando você sente raiva, é que o seu mecanismo de defesa está acionado. A raiva que você sente é uma mensagem para todo o teu corpo que algo está errado, alguma coisa não está indo bem e que você precisa estar atento, que você precisa estar alerta. Em outras vezes, você precisa reagir, você não pode ficar parado. Isso é um fenômeno tão rápido que dura, a quinta parte de um segundo. Nós chamamos isso de fatores autônomos, porque faz parte do sistema nervoso autônomo.
é como os batimentos cardíacos, é como a circulação sanguínea, é como o funcionamento dos nossos órgãos internos. Não depende da nossa ação consciente. Elas atuam de forma inconsciente e também involuntária. E como que isso se dá dentro da nossa vida cotidiana? Por exemplo, no casamento. A esposa te provoca ira. O marido te provoca raiva. Quando, por exemplo, deixa as coisas fora do lugar, né? Coisas triviais da vida a dois. A toalha molhada em cima da cama, o sapato fora do lugar, aonde você já pediu repetidamente que não se deixe sapato espalhado por aí. E quando você vai ver, ele fez exatamente o contrário do que você pediu. Você não percebe que a raiva, ela tem a tendência de te dominar, de te tomar? Às vezes dá vontade de gritar, de reagir. Pois então, é uma reação instintual. Da mesma forma, opera isso nos homens. Quando a mulher faz muitas perguntas, quando a mulher quer muitos detalhes, nós homens não somos afeitos a dar muitos detalhes do que se passa conosco, né? Do tipo, o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está querendo fazer. Às vezes, os excessos de perguntas da esposa nos tira do sério e às vezes nos leva a explodir em raiva. Não é verdade? Esses são sinais instintuais desse mecanismo de defesa chamado emoções. É por isso que você fica tão assim, tão confuso dentro de um grande conflito. Às vezes eu amo tanto, mas tem horas que ele me tira do sério. Às vezes eu amo tanto essa mulher, mas tem hora que ela me leva ao limite. Exatamente o que está em jogo são os mecanismos da emoção. As emoções positivas, que trazem prazer e bem-estar, atuam em consonância com as emoções negativas, que são parte de uma estratégia de defesa do nosso próprio organismo interno, a nossa mente. Porém, isso tem sido, na verdade, um grande propulsor de brigas e também de divórcios nos relacionamentos. Porque nós não aprendemos desde cedo a controlar as nossas emoções. Não faz parte do nosso aparato social transmitir esse tipo de conhecimento de geração em geração. Talvez você, aluno ou aluna, foi criado dentro de um lar cheio de brigas, cheio de contendas, cheio de gritarias, aonde explodir em gritos, explodir em raiva, era parte do cotidiano do seu lar. Você via seus pais fazendo isso, você reproduzia dentro de casa com seus irmãos e até mesmo com os seus pais o mesmo comportamento, explodido em raiva, explodido em ira, em sentimento de vingança. Quando você era frustrado, então, né? Lembra disso? Quando você recebia uma negativa dos seus pais, quando criança, não, eu não vou comprar agora, e você esperneava, se tacava no chão, fazia a maior crise, né? Fazia um escândalo na rua, num supermercado, dentro de uma loja. E ninguém nunca nos ensina a como lidar com essas emoções negativas, a como lidar com esses impulsos instintuais que vêm das nossas heranças primitivas. No entanto, com a evolução da civilização, da ciência, da tecnologia e do avanço e disseminação do conhecimento por todo o canto do planeta Terra, através da internet, que globalizou o mundo, nós temos sim condições de controlar, administrar e evitar que essas emoções instintuais venham produzir brigas dentro do nosso relacionamento. A gente passa a ter um ambiente familiar mais sossegado. Isso porque quando a gente consegue nos controlar dentro de nós,
nós conseguimos manter por fora, no ambiente externo, um clima pacífico, um clima harmonioso, um clima de tranquilidade. Talvez você esteja assistindo essa aula e o seu marido saiu de casa. Ele disse: eu não aguento mais esse inferno. Você faz da minha vida um inferno. Eu não suporto mais você. E aí ele pegou as coisas e foi embora. A mesma coisa a sua esposa. Ela disse o mesmo para você. O que te deixou tão confuso? O que te deixou você desesperado, sem entender? Será que ele não me ama mais? Será que realmente o que ele disse é verdade? Eu acredito que em muitos casos o cônjuge pode dizer isso mesmo. Eu não te amo mais. O que não é 100% verdadeiro. Porque se alguém, algum dia da sua vida, olhou para você e olhando nos teus olhos, disse que te ama, de alguma maneira, embora tantos conflitos, tantas situações adversas, esse amor se encontra preservado lá bem dentro dele, no profundo do coração dele. Talvez debaixo dos escombros, das brigas, das humilhações, das traições e das diversas formas de conflitos que casais enfrentam. Pode ter certeza disso. Porém, é importante nós levarmos em conta que, ao falar isso, o cônjuge também estava tomado ali por emoções negativas, que operavam dentro dele um processo de autodefesa, de sensações ruins, de sensações desagradáveis, e ele terminou considerando a melhor forma de responder a você que não ama mais, que não quer mais e que não está mais disposto a viver num ambiente de tantas brigas e de tantos desentendimentos. Nessa avalanche, né, e turbilhão de cargas emocionais, a gente realmente se atrapalha em encontrar palavras adequadas e que traduzam verdadeiramente o que sentimos naquele exato momento. E pode haver, sim, um equívoco, um erro em se expressar usando palavras que não exprimem exatamente o que se pensa dizer e acaba se dizendo que não se ama mais e que quer e se deseja separar. Então, o que você precisa entender? Você precisa, em primeiro lugar, conseguir mapear a origem das suas emoções. Ou seja, quando o gatilho emocional é acionado, você possui a capacidade de identificar aquilo que te tira do sério. É isso que você precisa fazer para começar a ter controle dos seus impulsos emocionais. Monitorar, mapear os eventos, as situações, as palavras, as expressões faciais, corporais, linguísticas do seu cônjuge que desperta em você esse tipo de sentimento e emoção. De posse desse mapeamento, desse levantamento do teu próprio funcionamento psíquico, você terá então a capacidade de se antecipar a uma explosão. Por exemplo, se deixar a toalha em cima da cama te faz explodir, só um exemplo bem simples e genérico para que eu possa te instruir de forma mais didática possível. Então, se encontrar a toalha molhada em cima da cama te faz explodir em raiva, então, ao entrar no quarto, você já vai começar a monitorar suas emoções. Como, André? Você vai pensar assim: bom, se ele deixou a toalha em cima da cama, isso vai me deixar tão indignado. Porém, eu sei que eu não posso explodir. Eu sei que eu não posso me perder o controle das minhas emoções. Se ele deixou, eu vou tentar conversar com ele mais uma vez, que ele tem esquecido da minha solicitação de não deixar a toalha molhada sobre a cama. Compreende? Você então conseguiu monitorar, mapear e identificar
os gatilhos emocionais que acionam as suas emoções, as suas explosões. Isso dá para você tempo hábil suficiente para você montar na mente um plano de ação eficaz. Lembrando também que a palavra do Senhor Jesus nos orienta a respeito disso. Ele nos ensina no livro de Provérbios que nós não podemos ser pessoas iracundas. Ele diz assim: é melhor morar no deserto do que uma mulher iracunda. Quer dizer, uma mulher que se ira fácil. Para os homens, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20, nos ensina assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esses versículos nos auxiliam a monitorar os mecanismos de defesas emocionais que nos tiram do sério, que nos fazem explodir e nos fazem dar lugar à ira, à raiva, à indignação, o sentimento de frustração, ao nos sentir contrariados. Porque nos faz lembrar que, se nós explodirmos, nós não vamos conseguir alterar em nada o comportamento do nosso esposo ou da nossa esposa, fazendo com que ele aprenda. Pelo contrário, você vai se explodir e você vai fazer uma tempestade num copo d'água que futuramente pode incidir numa separação, numa ruptura definitiva do casamento. O que menos esperamos, não é verdade? Porém, se isso já aconteceu no seu casamento, ou seja, o seu esposo já saiu de casa por conta das brigas, a sua esposa já saiu de casa por conta das brigas, você pode então se preparar. Com essas informações, você pode se capacitar a desenvolver a habilidade de dominar suas emoções e impulsos, para que você possa dizer para ele: olha, eu mudei muito. Para você poder dizer para ela: olha, tenha certeza que eu mudei. Eu não sou mais aquele homem explosivo, impulsivo, iracundo, que gostava de brigar e que te causava medo. Eu encontrei os meus pontos fracos, os gatilhos emocionais que me fazem me comportar mal e fez com que você saísse de casa. Eu tenho certeza que quando você voltar para casa, você vai se surpreender, porque nós não vamos ter mais um lar beligerante, conflituoso, com um clima de guerra. Nós vamos ter a paz de Deus reinando dentro do nosso relacionamento e trazendo harmonia para o nosso lar. Tudo isso é uma ferramenta poderosíssima para você contornar os motivos que eliciaram a separação conjugal ou estão a ponto de fazê-lo. É muito importante que você saiba que o Espírito Santo, ele tem o poder de nos transformar e nos capacitar para dominarmos nossas emoções. Nós vemos isso na descrição dos frutos do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, a palavra do Senhor Jesus, ela nos ensina, dizendo: mas o fruto do Espírito é. Aí ele faz uma relação. Engraçado que, embora sejam vários, a Bíblia declara que ele é apenas um. Interessante isso, né? Deixa eu ler com você, para você perceber como que é interessante e que como traduz para nós uma mensagem poderosíssima, vinda do Espírito Santo para o nosso coração. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5 e no versículo de número 22, a palavra do Senhor Jesus diz: mas o fruto do Espírito é, tudo no singular, apontando um único fruto. No entanto, ele diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Você contou comigo? 9. Ele descreve 9 características de um fruto só.
O que isso significa, pastor André? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fruto é um só, mas produz em nós todos esses efeitos. Ele produz em nós o amor, ele produz no nosso coração a paz, ele produz em nós a alegria, mesmo em momentos turbulentos. Não é quando tudo vai bem. Pelo contrário, principalmente nos momentos em que tudo dá errado. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a paciência, longanimidade, a paciência, a fidelidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, todas essas características nos condicionam a fazer com que a gente consiga controlar as nossas emoções. O domínio próprio é exatamente isso. É o controle dos nossos impulsos instintuais, do homem natural, do homem que herdou de Adão uma característica errante, a natureza humana. O fruto do Espírito ele é primordial no controle dos nossos impulsos emocionais, que vêm desse instinto. Eu posso fazer uma comparação com um animal selvagem, até mesmo com um cão, que é um animal doméstico. Se você tem um cachorro, você sabe disso. Se você põe a comida para o cachorro é o melhor amigo do homem, o cachorro é extremamente fiel. É verdade, não é? Mas quando você quer colocar a mão na comida dele, ele te avança. Mesmo você sendo o dono dele. Por quê? Porque é uma ação instintual que, infelizmente, por eles serem animais irracionais, eles não têm controle sobre esses impulsos instintuais. Diferentemente de nós, seres humanos, dotados de uma cognição, de uma capacidade racional, de uma capacidade de usar a inteligência e a lógica ao nosso favor, fazendo com que nós possamos dominar nossas emoções, dominar nossos impulsos e fazer com que o nosso lar, o nosso casamento, seja um ambiente harmonioso, seja um lugar de desfrutar das boas emoções, do bem-estar físico, psíquico e espiritual de forma plena em nossas vidas. No próximo bloco, nós estaremos na nossa segunda aula explicando para você estratégias e passando para você exercícios de como colocar isso em prática, de como efetivamente controlar nossas emoções. Eu espero que você se empenhe em fazer esses exercícios, pois eles irão lhe ajudar muito a desenvolver essas habilidades, que em primeiro lugar, o Espírito Santo vai te condicionar, e em segundo lugar, a sua inteligência vai te dar condições de colocar tudo isso em prática na sua vida. E assim você vai ter um relacionamento frutificante, abençoador e extremamente pacífico. Deus, Ele quer isso. O seu coração anseia por isso. E nós temos todas as ferramentas disponíveis para colocar isso em prática e colher esses frutos excelentes que somente o Espírito Santo, que é o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra, proporciona ao nosso coração. Eu sou o André Costa, pastor e também psicólogo, e essa foi a nossa aula sobre o controle das emoções para eliminar as brigas do nosso casamento. Te vejo na próxima aula. Que Jesus Cristo te abençoe profundamente. Graça e paz. E até lá.